Tem uma coisa muito grave acontecendo no Brasil. E eu não estou falando de escândalo político, eu não estou falando de rede social, eu não estou falando de guerra ideológica. Eu estou falando de fraude de percepção. Porque enquanto o brasileiro é treinado todos os dias para repetir que o Brasil está afundando, o dinheiro do mundo inteiro está correndo para dentro do Brasil. Repete isso comigo porque essa frase é o centro do vídeo. O povo está convencido de que o Brasil está quebrado. Enquanto o capital internacional age como se o Brasil tivesse virado ouro. E isso não é frase de coach, não é papo de influência de investimento, não é discurso de militante. Isso veio de um dos maiores bancos do planeta, Bank of America, uma das maiores instituições financeiras do mundo, publicou um relatório com uma pergunta que deveria ter explodido no noticiário brasileiro. Brasil, the new gold, ou seja, Brasil, o novo ouro. Agora presta atenção no tamanho do que eu estou te contando. O Bank of America tem em torno de 2,6 trilhões de dólares em ativos. Isso é uma mata de capital tão absurda que se aproxima do tamanho do PIB brasileiro em dólar. Então, quando um banco deste porte olha para o Brasil e pergunta se o país virou o novo ouro do mercado global, isso não é fofoca de mercado. Isso é reposicionamento de capital. Isso é geopolítica financeira. Isso é dinheiro grande dizendo que enxerga oportunidade, segurança relativa e potencial de valorização aqui dentro. E agora vem a pergunta que destrói boa parte da narrativa repetida no Brasil. Se o país está tão ruim quanto te venderam, por que o dinheiro estrangeiro está entrando pesado? Porque dinheiro grande não entra onde vê colapso. Dinheiro grande entra onde enxerga lucro, ativo barato, chance de valorização, estabilidade relativa e retorno acima da média. E os números mostram isso de maneira brutal. Em abril de 2026, a Ibovespa encostou em 200 mil pontos. No dia 14 de abril, fechou em 198.654, com máxima intradiária de 1.999,354 pontos, ou seja, a Bolsa Brasileira chegou perto de uma marca histórica. No mesmo período, o dólar caiu para 4,99, acumulando queda de cerca de 9% no ano naquele momento. E o dado mais chocante de todos: o mercado passou a falar em algo acima de 67 bilhões de capital estrangeiro entrando na Bolsa Brasileira em 2026 até meados de abril. Ou seja, bolsa perto de recorde, dólar em queda, gringo comprando o Brasil, banco global elogiando o país. Então vamos parar com a infantilização do debate. O Brasil está melhor do que muita gente está repetindo. Ou tem gente mentindo para você sobre o estado real da economia. Mas aqui entra uma parte mais importante e que exige honestidade. Isso não significa que o povo está rico. Não significa que a vida do povo melhorou magicamente. Isso não significa que o supermercado ficou barato. Não significa que o aluguel aliviou. Não significa que a classe média deixou de sofrer. O que significa é outra coisa. O andar de cima já percebeu uma virada que o andar de baixo ainda não conseguiu sentir. E isso no Brasil não é novidade. Isso é uma estrutura histórica, inclusive. Porque o Brasil é um país em que o mercado percebe antes, o capital entra antes, os ativos sobem, os grandes grupos lucram antes, os fundos enxergam antes, os acionistas ganham antes e o povo só sente muito depois. Então guarda essa frase porque ela resume o Brasil real, tá? O Brasil pode estar ficando forte por fora, enquanto continua apertado por dentro. E eu vou te provar que essa frase não é retórica, que ela é bem real. Porque existe outra mentira confortável no Brasil, a de que nada melhorou. Isso também é falso. O PIB do Brasil cresceu 2,3% em 2025, segundo o IBGE, e fechou o ano em 12,7 trilhões. E esse crescimento veio com alta nos três grandes setores, alta de 11,7% na agropecuária, 1,8% nos serviços e 1,4% na indústria. Ou seja, o país produziu mais riqueza. O mercado de trabalho, os dados também melhoraram. A taxa anual de desocupação caiu para 5,6% em 2025, a menor série histórica. No quarto trimestre de 2025, o desemprego caiu para 5,1%. E tem mais um dado importante: a população ocupada chegou a 103 milhões de pessoas, o maior contingente da série histórica. Então vamos falar com clareza. Não é verdade que nada melhorou.
Melhorou sim, melhorou muita coisa. Mas aqui está o ponto que quase ninguém te explica direito. Crescimento macroeconômico não é a mesma coisa que bem-estar social. Repete comigo. Crescimento macroeconômico não é a mesma coisa que bem-estar social. E essa é a chave de tudo. O PIB mede a produção do país. Se o agro exporta mais, isso entra no PIB. Se a mineradora lucra mais, isso entra no PIB. Se o banco cresce mais, isso entra no PIB. Se a indústria extrativa melhora, isso entra no PIB. Se os exportadores performam bem, isso entra no PIB, mas isso não cai automaticamente no bolso da população. E esse é o primeiro erro brutal do debate brasileiro, achar que o PIB alto significa vida melhor imediatamente. Não significa. O segundo erro é ignorar que o Brasil continua sendo um país profundamente desigual. Então, o que acontece, Fernanda? O que acontece é que a economia cresce, mas esse crescimento pode subir no primeiro para lucro empresarial, setor financeiro, exportadoras, agronegócios, grandes grupos, topo da cadeia produtiva. Enquanto isso, a base continua lidando com a vida real, com comida cara, com aluguel caro, com energia pesada, com transporte caro, com remédio caro, com escola cara, com crédito que esmaga qualquer sensação de alívio. E aqui entra o ponto que para mim é um dos mais cruel de todos. Os juros altos destroem a percepção de melhora. A Reuters destacou que o crescimento de 2025 aconteça sob o peso de juros elevados que frearam o consumo e investimento. Traduzindo isso para a vida real, a parcela mais pesada, o financiamento mais cruel, o imóvel mais distante, o carro mais difícil, o cartão mais sufocante, capital de giro mais caro, pequeno negócio mais pressionado. Então preste atenção, porque ela é uma das frases mais importantes desse vídeo que eu vou te falar agora. A macroeconomia pode melhorar enquanto a microeconomia da família continua em estado de guerra. E ainda tem outro detalhe que o povo entende intuitivamente, mas o debate técnico costuma esconder. Inflação que a população sente não é a mesma inflação que aparece no gráfico. O povo não vive o índice, o povo vive o carrinho no supermercado. A pessoa não acorda pensando em PIB. Ela acorda pensando em arroz, em carne, em leite, feijão, gás, aluguel, gasolina, remédio, passagem, material escolar, etc. Então, mesmo que o indicador melhore, se a vida cotidiana continua cara, a sensação popular continua sendo de aperto. E agora vem a parte mais explosiva de todas. No Brasil, a economia também é guerra psicológica. Sim, guerra psicológica, porque aqui, percepção econômica não nasce só do dado. Ela nasce de outras coisas, como enquadramento da mídia, disputa eleitoral, guerra ideológica, bolha de rede social, histeria política, manipulação permanente da narrativa. Então o brasileiro vive uma esquizofrenia coletiva. De um lado, o mercado diz a bolsa sobe, o dólar cai, o gringo entra, Banco Global elogia, PIB cresce, desemprego recua. Do outro lado, parte da população é treinada para repetir: o país está quebrado, nada funciona, está tudo pior, é só desastre. E no meio disso está a vida real. E a vida real é mais dura, mais complexa e mais honesta que os dois extremos. Porque a verdade verdadeira mesmo é que o Brasil está melhorando em indicadores objetivos, mas continua sem transformar essa melhora com a velocidade necessária em sensação de prosperidade para a maioria. Esse debate é sério. Não é dizer que está tudo maravilhoso, mas também não é dizer que está tudo em ruínas. É dizer o que está acontecendo de verdade. E o que está acontecendo de verdade é isso. O mercado internacional já percebeu uma coisa que parte do Brasil ainda não conseguiu enxergar. O país pode estar ficando mais forte para o dinheiro, sem estar ficando imediatamente mais justo para quem trabalha. Essa é a frase, essa é a síntese, essa é a ferida. Porque o problema do Brasil nunca foi só crescer. O problema do Brasil é que a riqueza sobe rápido para o topo e desce devagar para a base. Enquanto isso não mudar, você vai continuar vendo essa contradição brutal. Um banco global otimista, bolsa em recorde, dólar em queda, PIB, bilhões entrando no B3, PIB crescendo, desemprego na mínima histórica, sem que isso vire automaticamente paz na mesa de quem paga boleto, aluguel, gasolina e supermercado. Então, da próxima vez que a gente falar de forma simples que o Brasil afundou, pergunta uma coisa simples: se afundou, por que o dinheiro do mundo está correndo para cá?